carta de Paulo, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11 até o versículo de número 13. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra que Deus colocou ao meu coração. Aleluia! E esses dias eu transmiti essa palavra em uma conferência missionária aqui em Pirassununga. E eu gostaria de ler esse texto novamente junto com a igreja. Capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, versículo de número 11. Diz assim: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Eu vou pedir para os irmãos orarem mais uma vez por mim. Estendo suas mãos, intercedam por mim, para que a porta da palavra venha se abrir e a palavra venha trazer sobre as nossas vidas cura, encorajamento em nome de Jesus. Orem por mim, amado e soberano Deus. Mais uma vez nós entramos em sua presença através da oração e pedimos, amado Deus, mais uma vez que o Senhor fale conosco através da palavra que será pregada. Espírito Santo de Deus, fale conosco, tenha misericórdia de nós. É o que pedimos, amado Deus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. A igreja pode se assentar. Amados, eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite sobre a vida do apóstolo Paulo, mostrando aos amados irmãos como o apóstolo Paulo trabalhou na obra de Deus incansavelmente. E este homem, irmãos, ele termina o seu ministério muito bem. E a palavra de Deus para as nossas vidas, irmãos, nessa noite é que você possa terminar o seu ministério muito bem. Que você possa encerrar a sua carreira muito bem na presença do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele faz aqui uma declaração, irmãos, do seu contentamento no Senhor em todos os momentos da sua vida. Ele faz aqui um contentamento no momento da fome, no momento da fartura, no momento da abundância, mas também ele declara contentamento até mesmo em um momento em que ele, como a padecer necessidades. E aí ele finaliza dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E esse posso todas as coisas naquele que me fortalece é justamente eu posso suportar todas essas situações que ele havia dito naquele que me fortalece, na pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está declarando que eu posso padecer necessidade naquele que me fortalece. Eu posso viver aqui esse momento difícil que foi a fome naquele que me fortalece. Então nós vamos ver um apóstolo Paulo que passa pelas dificuldades, mas sem murmurar. Passa pelas dificuldades, mas sem ser um apóstolo murmurador, um apóstolo triste, um apóstolo que está com o coração ingrato. Não é esse tipo de sentimento que nós estamos vendo na vida do apóstolo Paulo. Quando Paulo escreve, irmãos, aos Filipenses também, capítulo 1, versículo 21, ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. A gente vê sempre uma fala do apóstolo Paulo motivando a gente a ser fiel à obra do Senhor. Ele está sempre motivando a igreja a permanecer firme e abundante na obra do Senhor Jesus. E ele vem
mostrando aqui nas suas cartas o seu contentamento no Senhor, mesmo em momentos de tribulação. Na carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 até o versículo 10, ele vai mostrar aqui a alegria de Paulo nas provações. E para que não me exaltasse pela existência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que ele desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. O apóstolo Paulo está declarando alegria no sofrimento. Irmãos, nós não estamos falando de consequência de pecado, nós não estamos falando do sofrimento de consequência de erros, de sofrimento de consequências por conta daquilo que nós plantamos, por conta de coisas que nós semeamos. Não tem nada a ver esse contexto. O apóstolo Paulo está falando de sofrimento por causa de Jesus. O apóstolo Paulo está falando de sofrimento por causa do amor a Cristo. O apóstolo Paulo está falando das perseguições que nós vamos passar por causa do amor de Cristo. E quando nós passarmos por essas dificuldades, por essas provações, por causa da nossa fé, quando nós sofrermos algumas injúrias por causa da nossa fé, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando: alegre-se no Senhor, glorifique o nome do Senhor quando passarmos por esses momentos. E aí, meus irmãos, ele continua escrevendo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Olha o relato de um homem que passou por muitas provações. Olha o que ele diz: são ministros de Cristo. Falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte. Muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime todo dia o cuidado de todas as igrejas. Ele passa uma lista de todo o sofrimento que ele já passou. São naufrágios, momentos de fome, frio, açoites, perseguições, grandes desesperos. Mas o servo de Deus aqui está declarando o amor dele por Jesus. A ideia é terminar bem, a ideia é terminar do lado de Cristo, a ideia é terminar levando sobre ele as marcas de Cristo, mas não tendo um coração ingrato, não tendo uma mente contaminada com o sistema deste mundo. A ideia é a gente entender que com Cristo vale a pena todas as coisas. Cristo está conosco, meus irmãos. O Senhor Jesus está conosco. E aí o apóstolo Paulo então escreve
aos Romanos, capítulo 8, versículo 31 até o versículo 39, a declaração de um soldado, pastor Epa. A declaração, posso chamar de Epa? Oh, glória! Olha o que a palavra do Senhor diz: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! É o apóstolo Paulo que está falando, irmãos. É o mesmo que sofreu naufrágios, é o mesmo que foi perseguido, é o mesmo que foi açoitado, preso, é o mesmo que foi humilhado ali naquela praça, é o mesmo que foi levado a uma masmorra, é o mesmo. É este apóstolo Paulo que está com a mesma motivação. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E agora, irmãos, uma declaração de um apóstolo que sonha com o céu, que sonha com a vinda do Senhor Jesus, que sonha com o arrebatamento da igreja. E nós precisamos ter essa mesma visão quando ele declara: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Precisamos terminar bem a nossa trajetória, precisamos terminar bem a nossa trajetória. Atos capítulo 7, versículo 54 vai nos mostrar que a morte de Estevão, mártir do Evangelho, e ouvindo eles isso, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra Estevão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus, aguardando Estevão. Alguns podem dizer: o final de Estevão foi terrível, ele foi apedrejado, foi um mártir do Evangelho. Mas o que é terminar bem, irmãos? Terminar bem não é você terminar construindo grandes castelos ou grandes palácios, ou construindo grandes templos, ou deixando nomes em livros ou na história. Embora tudo isso seja importante, mas terminar bem não está relacionado ao patrimônio que você construiu aqui na terra, ou a quantidade de anos que você viveu. Terminar bem aqui na terra, meus queridos irmãos, é você terminar deixando um legado para a sua família, para os seus filhos, mas é terminar vendo Jesus, é terminar olhando para o alto e perceber que os céus estão abertos. Terminar bem aqui na terra é você terminar sabendo que o seu nome está escrito no livro da vida. Terminar bem é você ter essa visão que Estevão teve.
maneira, termina sem riqueza, termina pedindo, pastor Eipa, uma capa porque ele estava com frio. Termina sua vida pedindo para chamar João Marcos porque ele entendia ainda que havia uma reconciliação a ser feita. Termina sua vida chamando então os pergaminhos porque entendia ele que ainda era tempo de ler. Mas sabia ele que o tempo era chegado e certamente ele iria morrer por causa do Evangelho. Mas ele termina o seu ministério escrevendo uma carta ao seu filho amado chamado Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4 versículo 6, ele fala assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Sabia ele que iria morrer. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A carta ao jovem Timóteo, declarando: eu combati o bom combate, estou finalizando a minha vida sem riqueza, estou finalizando a minha vida sem uma conta bancária gorda, estou finalizando a minha vida em uma pressão, estou finalizando a minha vida diante de marcas do meu corpo, estou finalizando a minha vida lembrando de todos os meus sofrimentos, estou finalizando a minha vida lembrando de todos os naufrágios, finalizando a minha vida lembrando da espada, lembrando de todas as injúrias, estou terminando a minha vida lembrando daqueles naufrágios que eu passei, da serpente, da víbora que tentou me matar. Estou terminando a minha vida lembrando de tudo isso, mas sabendo que tudo valeu a pena, porque tudo que fiz não era sobre mim, era sobre Ele, era sobre Cristo Jesus. Ele termina na esperança de morar no céu, ele termina na esperança do arrebatamento da igreja. Que o nosso final não seja triste, como o final de Saul, que perdeu a sensibilidade com as coisas de Deus, quando em um momento ele não espera mais o sacerdote e ele toca naquilo que não podia mais tocar, aliás, que ele não podia tocar. Quando ele perde a sensibilidade, procura uma mulher que tinha o espírito de adivinhação. Quando ele perde o temor ao Senhor, quando houve uma ordem para que ele destruísse todos os amalequitas, ele vai para a guerra e poupa o rei, poupa os melhores bois, poupa as melhores ovelhas, e desagrada ao Senhor, e termina de uma maneira tão trágica. E tantos homens na Bíblia terminaram de uma maneira tão ruim. Mas eu quero fazer aqui um convite a você, meu querido e minha querida irmã. Aleluia! Termine a sua vida como o apóstolo Paulo terminou. Termine a sua vida glorificando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não entra na síndrome de Saul, mas foca a sua vida, a sua mente em Cristo, e termina a sua vida como Paulo terminou, sonhando com o céu. Eu me lembro de um testemunho do pastor Samuel, indo para o final dessa mensagem, há cerca de 40 e poucos anos atrás, irmãos, cerca de 40 e poucos anos atrás, um grupo de missionários foi enviado até a nação da Índia. Muitos missionários foram para a Índia, e lá eles começaram a pregar o Evangelho, e no meio de muitas tribulações, no meio de muitas perseguições, aqueles missionários pregando o Evangelho naquela nação. Em um desses encontros, em um desses cultos nos lares, uma criança se converteu.
uma criança indiana se converteu. E essa criança, irmãos, voltou para sua casa. Quando ela volta para sua casa, os pais expulsaram ela de casa. E ela não tinha mais para onde ir, porque ela se converteu ao cristianismo. E os pais são hindus. E o hinduísmo é muito forte e não pode se converter ao cristianismo. E essa criança, então, já na fase da adolescência, é expulsa de sua casa. E ela não tinha para onde ir. E ela lembrou: vou lá na casa onde está o missionário, que eu me converti lá e vou voltar para lá. Então ele volta para aquela casa onde ele foi, onde ele se converteu e aceitou Jesus. E os missionários acolheram aquela criança e ela começou a morar com eles. E aí então ele aprendeu a falar o português, ele aprendeu a falar o espanhol e aprendeu a falar outros idiomas. E ele foi crescendo, foi crescendo. Depois de alguns anos, esse grupo de missionários retornou ao Brasil. Todos os missionários retornaram ao Brasil. E aí esse jovem permaneceu na Índia, um Dalit, uma pessoa intocável. Vocês sabem da realidade do Dalit? E aí, irmãos, Peter se casou com Cristina, uma brasileira, e teve então seus 2 filhos. E agora, aquilo que era tão pequeno, por isso que nós não podemos desprezar o começo das coisas, o início das coisas, as coisas mais humildes da nossa vida. Nós não podemos desprezar, porque alguma coisa grande está acontecendo. Estou olhando aqui na frente. Quando eu era criança, essas irmãs aqui, elas cuidavam de mim. Hoje eu pareço ser mais velho que elas, mas elas são mais velhas do que eu. É vocês aí. Aleluia, Jesus. A velha ataque aqui. Elas eram as minhas professoras. Aleluia. E elas falam que eu era muito arteiro, terrível. Aleluia. E elas, irmãos, cuidaram de mim, carinho, trataram bem aquela criança. Aleluia. Depois de décadas, eu estou pela misericórdia como pastor em Várzea Paulista. Elas são minhas ovelhas. Então você aqui, que é professora de criança, você pode estar cuidando do seu futuro pastor. Não despreze esse momento pequeno. Pode parecer pequeno, porque é algo muito precioso na frente que Deus tem reservado para ti. Sabe, irmãos, quero mostrar para vocês como que Peter terminou. Assim como o apóstolo Paulo terminou bem, como que Peter está terminando a sua carreira. Foi expulso de casa, mas não ficou amargo, continuou pregando. Não ficou triste com aquela situação a ponto de perder a fé, continuou pregando. Abriu a primeira igreja na Índia, abriu a segunda igreja, abriu a 10ª igreja na Índia. Aí aquele menino que foi expulso de casa abre agora a 20ª igreja na Índia. Aí ele abre a 30ª igreja na Índia, a 40ª igreja na Índia, a 50ª igreja na Índia. E hoje, pela misericórdia de Deus, nós temos mais de 50 igrejas. Igreja evangélica, pentecostal, Índia para Cristo. Você sabia disso, meu irmão? Você sabia que nós temos hoje quase 70 igrejas Índia para Cristo? Mas começou com uma criança que foi expulsa de casa. E aí Peter continua pregando a palavra de Deus. Certo dia ele recebe uma ligação. Quem que liga para ele? Seu pai. Aleluia. E o seu pai falou: quero convidar você, meu filho, para um almoço aqui em casa. E aí o Peter reuniu a família. Aleluia. E disse: olha, nós vamos lá. E aí Peter foi até a casa do pai, e o pai preparou ali um almoço. Aleluia. E o Peter almoçou, e
depois o Peter falou assim, o pastor Peter disse assim: pai, mãe, quero convidar vocês Aleluia. para estar participando do culto hoje à noite. Glória a Deus. Vamos no culto hoje à noite? E os pais disseram: nós vamos. Amém. Nós vamos. Chegou a noite, irmãos, o pastor Peter lá com a congregação. Quem que entra na igreja? Quem que entra na igreja? Pai, a mãe, a família está chegando. Aleluia. E aí quando o Peter chega perto do pai, o pai olhou para ele e falou assim: você pensa que eu te chamei hoje em casa para almoçar porque eu queria reconciliar contigo? Aleluia. Não. Ô, papai. Você pensa que eu quis fazer alguma cortesia para você hoje em casa no almoço? Não. Ô, Deus. Eu planejei a sua morte. Ô, Deus. Eu planejei a sua morte. Eu queria matá-lo. Ô, Deus. E esse testemunho vocês podem assistir na internet. O pastor Peter deu testemunho no simpósio. É o nosso pastor da nossa igreja na Índia. E aí ele contando esse testemunho que o pai falou para ele: quando você veio na minha casa para almoçar, eu mesmo envenenei a sua comida. Eu mesmo envenenei a sua comida. Eu não pedi para ninguém fazer isso, porque se eu tivesse pedido para alguém, eu iria duvidar. Eu iria pensar que a pessoa não fez isso, mas foi eu que envenenei a sua comida. Sua mãe envenenou a sua comida. Enquanto você comia, nós estávamos aguardando você morrer, você não morreu. E aí você convidou a gente para estar aqui no culto hoje. E nós viemos aqui, mas nós não viemos aqui porque nós queríamos congregar. A ideia era chegar aqui e receber a notícia que você estava morto. E aí os pais disseram para ele: na Índia tem mais de 33 milhões de deuses, mas eu nunca vi um Deus. Nós estamos sonhando com esse dia. E esse dia vai chegar. E quando ele chegar, não vai ter mais a distância de Indaiatuba para Várzea Paulista. Acabou. Aí vai estar tudo no mesmo endereço. E aí vai ser para toda a eternidade. Deus abençoe, meus queridos irmãos, por essa oportunidade. Termine bem. Termine sonhando com Jesus. Deus abençoe a todos. Eu volto aqui a palavra ao pastor Samuel. Pastor, muito bom estar com o Senhor. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Deus,
pastor explique para a igreja o que é os Dalit. Pode ser? Na Índia tem mais de 380 milhões de Dalits. É um povo excluído da sociedade. Lá tem 4 castas que dominam toda a nação. E através do deus Brahma, que é o deus do hinduísmo, eles acreditam que parte da sociedade representa a cabeça. Aquele pessoal que pensa, os políticos, os empresários. Tem um outro grupo que representa os braços, os ombros. Um outro grupo que representa essa região lombar. E o outro grupo que representa as pernas e os pés. Os Dalits, eles não são considerados nenhuma casta. Eles são considerados os intocáveis. É um povo que é considerado para ficar debaixo dos pés desse Deus Brahma. Quando um Dalit nasce, é registrado no documento. Não dá para você saber aquele indiano é Dalit e o outro. É no documento. Ele nasce Dalit e ninguém consegue tirar isso. Então, o Dalit, na escola, a criança não pode estudar com as outras crianças. E se ela insistir, ela tem que sentar na última cadeira da classe, tem que virar de costa para o professor. Meu Deus! Entre tantas outras coisas, você pode ver isso no livro que fala sobre os Dalits. Mas as nossas igrejas estão, sabe onde, irmãos? Nas comunidades Dalits. É lá que nós estamos. Porque Deus vai usar o pequeno para confundir o grande. Deus é Deus. Deus abençoe a nome de Jesus.
Música